Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Se você ainda não segue esse canal, é a primeira vez por aqui, então eu já quero deixar um convite mais que especial. Já aperta o botão de se inscrever, aperta o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações quando nós postarmos coleções novas no YouTube, enviar para você que tem coleção nova. E se você, como eu, ama modelos maravilhosos, eu quero convidar você a não pular esse vídeo, assistir até o final, porque tem muito modelo maravilhoso aqui do Closet Luciana Ribeiro. São peças que trazem elegância, sofisticação e um charme, deixando você uma mulher luxuosa e glamurosa. É isso mesmo, por onde passa. Refletir a essência da sua fé através da tua vestimenta. Confeccionamos peça que traz a realeza da mulher sofisticada para você, deixando você maravilhosa. Então já compartilhe o nosso canal com outras mulheres. Na descrição desse vídeo tem links que vai mandar você para nossa central de vendas, aonde você vai poder estar adquirindo as nossas peças. E se você é líder de grupo de mulheres, jovens e crianças, adolescentes, e vai fazer o teu evento e não sabe aonde comprar o melhor da moda, com peças de qualidade, costuras de qualidade, tecido de qualidade, aqui no Closet Luciana Ribeiro você encontra o melhor da moda. Então venha comprar, fazer teu uniforme. Lu, eu tenho um evento para fazer esse ano e não sei que cor, não tenho ideia do que fazer para as minhas meninas. Vem pra cá que nós damos dica de cor, dicas de decoração para ornar com a tua peça escolhida, tá bom? Então venha fazer parte da família Closet Luciana Ribeiro. Segue a gente em todas as plataformas e redes sociais, @Closet Luciana Ribeiro, a moda evangélica que deixa você bem vestida. Um beijo no coração de vocês e eu quero conhecer você. Se você já é nossa seguidora, deixa aquele coração maravilhoso que nós vamos estar mandando um alô pra vocês no próximo vídeo. E se você é a primeira vez, coloca aí nos comentários, primeira vez, teu nome e de que cidade você tá falando pra gente conhecer você, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo lançamento. E pra ficar mais pertinho da gente, segue a gente lá no Instagram, @Closet Luciana Ribeiro.
Tchau!